aonde o anúncio diz: venha para você ser curado. E eu tenho um problema na perna, no coração, na cabeça, e eu vou para ser curado. Mas o mesmo lugar onde eu encontro a cura de Deus é onde a pessoa me maltrata, me explora, arranca o meu couro, me usa, me mastiga. E eu vou buscando cura no meu corpo e eu saio machucado e ferido na minha alma. E assim me isolo. A vida na internet e as redes sociais também propiciam que a pessoa viva coletivamente sem ninguém. Aliás, é muito mais fácil eu ser desejado pela tela de um computador. Ninguém me conhece perfeitamente e às vezes até por uma grande baixa da autoestima das pessoas, faz com que elas se isolem, porque é melhor eu me relacionar sem que alguém de verdade saiba quem eu sou. O reino de Deus é um reino de pessoas que se relacionam. A igreja não é o lugar que a gente vai, a igreja é quem somos. O isolamento é uma tendência hoje muito grande. Nós vivemos um mundo de pessoas isoladas umas das outras. O Rubinho falou uma frase aqui outro dia, genial. Nós conseguimos ser um coletivo de eus, mas não uma comunidade de nós. Coisa absurda, nós somos uma igreja, não sei como é que a gente vai dizer, se é alternativa, não denominacional, missional, sei lá, cada um coloca um nome, ajuntamento, sei lá, fala como quiser, mas aqui é um lugar que muita gente vem e quando eu converso, eu falo: que legal, você está aqui na igreja há quanto tempo? Eu estou aqui há 1 ano, rapaz, eu nunca te vi, eu sento lá no fundo, fico sozinho no meu canto. Eu venho num lugar que tem muitos para ficar sozinho. Isolamento. O isolamento hoje em dia acontece por N motivos. Pessoas se isolam porque a vida comunitária se tornou difícil. Pelo ódio, pela violência, pelos interesses. Quando você fala bom dia para alguém, essa pessoa já vem pensando o que você quer tirar dela. O mundo nos força a nos isolarmos. Traumas, medos, coisas que eu vivi e não quero viver mais, decepções com pessoas, levam muita gente a se isolar. Às vezes o orgulho, a autossuficiência, eu não preciso de ninguém, acho que eu por mim mesmo dou conta da minha própria vida. Outros até por um grau de psicopatia, não sente nada por ninguém, prefiro viver só. Há pessoas que têm traumas com a própria igreja, uma coisa louca isso. Aliás, é um paradoxo do meio gospel evangélico, aonde o anúncio diz: venha para você ser curado. E eu tenho um problema na perna, no coração, na cabeça, e eu vou para ser curado. Mas o mesmo lugar onde eu encontro a cura de Deus é onde a pessoa me maltrata, me explora, arranca o meu couro, me usa, me mastiga. E eu vou buscando cura no meu corpo e eu saio machucado e ferido na minha alma. E assim me isolo. A vida na internet e as redes sociais também propiciam que a pessoa viva coletivamente sem ninguém. Aliás, é muito mais fácil eu ser desejado pela tela de um computador. Ninguém me conhece perfeitamente e às vezes até por uma grande baixa da autoestima das pessoas, faz com que elas se isolem, porque é melhor eu me relacionar sem que alguém de verdade saiba quem eu sou. Isso também é muito maluco. Falei um pouco disso a semana passada ou retrasada. A verdade é que qualquer que seja o motivo, o isolamento não é uma solução. O isolamento propriamente não é uma dor, mas por causa das dores da nossa jornada, a gente se isola. E nós buscamos e achamos que vamos encontrar na nossa solidão programada solução para a nossa vida. Semana passada falamos sobre a solidão. Mas a solidão é um isolamento involuntário. Me abandonaram e eu fiquei só. Mas hoje eu quero falar sobre o isolamento voluntário. Não foi porque me abandonaram, foi porque eu decidi viver no meu clausuro. Eu decidi me isolar de tudo e de todos. O mais interessante é que quando eu acho que vou encontrar soluções, eu me encontro com a loucura. Eu não sei quantas vezes você já quase entrou num colapso nervoso, de ódio ou de raiva, sozinho.
Problemas e situações que você guardou dentro de você, e enquanto você está isolado, aquilo gira na sua cabeça o dia inteiro. Você não consegue comer, você não consegue dormir. A gente vira na cama com as mesmas frases, as mesmas coisas na cabeça a noite inteira. E o mais louco é quando a gente busca uma ajuda e ninguém quer nos ouvir, a gente se isola mais ainda. E não é interessante saber que grande parte do processo dessa cura está no fato de ter alguém para nos ouvir? Eu citei aqui de manhã um filme interessante chamado Reina Sobre Mim, com Adam Sandler, que não é uma comédia, é um filme muito sério, aliás, e fala sobre a terapia de um cara que está se recuperando e como é importante me cercar de amigos e ter quem me ouça. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas eu faço aconselhamento às vezes, converso muito com o Darcy, com a Marta, vou aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, mas é interessante você fazer aconselhamento com uma pessoa, e creio que os terapeutas têm muito mais isso do que o pastor, da pessoa senta na sua frente, vamos conversar de novo, e ela fala as mesmas coisas, às vezes por meses, às vezes por anos ela fala as mesmas coisas. Ela precisa ter um lugar e alguém aonde ela caiba dentro. A proposta do reino de Deus é de que nós sejamos o seu corpo, ligados uns aos outros, e que tenha espaço para mim dentro de você, e eu possa morar dentro de você com a minha dor, e você tem espaço dentro de mim. Sabe quando você pensa numa pessoa e a preocupação com o que ela está passando, se ela se alimentou ou não, se ela está bem, se ela tomou o remédio na hora certa, porque aquela pessoa mora dentro de você, ela habita em você, as dores dela pulsam dentro de você, e até aquelas que ainda não doem nela, em você já dói, e você já se preocupa, e você já se antecipa, porque há espaço para alguém dentro de você. O texto de 1 João, capítulo 4, que nós já lemos aqui há 2 semanas ou 3 semanas atrás, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, pois quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Já parou para pensar nessa frase, quão profunda ela é? Se eu não amo, eu não conheço Deus, porque Deus se revela nas nossas relações. Deus não se revela na minha solidão, no meu isolamento. Eu não busco Deus sozinho. Você pode até buscá-lo, mas você vai encontrá-lo quando você amar. Isso é uma revelação de Deus para nós. Porque se Deus é amor, e eu não tenho como amar a nada. Para que eu ame, eu tenho que ter um objeto que é alvo do meu amor, da minha preocupação, algo que more dentro de mim. Eu não conheço Deus se eu não amar você e você não amar a mim. Mas um motivo para você entender que a igreja não é o lugar que eu frequento, a igreja não é o lugar que eu vou, não é a instituição religiosa a qual eu sou ligado. Igreja é a união de cada um de nós, e só temos Deus aqui agindo porque nos relacionamos, e porque essa é uma atitude voluntária e recíproca. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado Deus o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele se entregou por nós. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Esse versículo 12 é fantástico. Nunca ninguém viu a Deus, não dá para ver Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Dá para compreendê-lo, dá para vê-lo nas relações, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse texto mostra para nós que o nosso isolamento é uma morte, nosso isolamento é loucura. Quando nos isolamos, nos encontramos com o nosso buraco existencial, e ali enlouquecemos nos nossos pensamentos. Ali o ódio, a decepção, a desilusão e os traumas vão nos consumindo. Só Deus consegue ser satisfeito sozinho, porque Ele é trino.
Ele tem com quem conversar, o Pai, o Filho e o Espírito. Deus, Ele nunca se isola porque Ele é uma comunidade. Nós somos unitários, e o nosso isolamento é morte. Pessoas que se isolam estão fugindo de um relacionamento, às vezes por decepção, às vezes por dor, mas perdem a maravilha da comunhão. No início da Casa da Rocha, algumas pregações lá na época do sindicato, eu dizia: a igreja não é o lugar que a gente frequenta, a igreja somos nós. E eu tinha uma jornada para desligar as pessoas desse visgo institucional, de gente que tinha paixão por um lugar, por uma placa, ou que dissesse: eu sou da Casa da Rocha. Bela porcaria, você não é o lugar que você vai, isso não faz sentido. Aliás, eu me recordo de logo que nós começamos, uma pessoa me procurou para dizer se eu não queria fazer um programa na rádio, numa rádio evangélica, para divulgar a minha igreja. E eu falei: mas que cáspita, hein? Aquilo eu não tinha muitos elementos para responder, mas aquilo não fazia mais sentido para mim. Igreja não é um lugar que eu anuncio, faço propaganda, vou colocar num jornalzinho, tipo hamburgueria, tipo comida caseira. Eu não consigo imaginar como propaganda para frequentadores, para mais gente que contribua. Isso para mim não faz nexo. Igreja é a construção de relacionamentos. E alguns, traumatizados pela igreja, diziam: tá vendo, o Zé falou que a igreja não é lugar, a igreja sou eu sou templo do Espírito. Eu dizia: a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Isso, a igreja sou eu sou o templo. Não, a igreja não é o templo. Sim, você é templo do Espírito, mas a igreja não é o templo. Nem você e nem esse lugar. Igreja não é templo. Igreja é a união dos templos. Igreja é a ligação de pessoas com pessoas. Você me ama, Pedro? Como o Vagnão citou aqui, sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Não tem como você me amar se você não amar ninguém, porque Deus se revela no amor, porque Ele é o amor. O amor é uma pessoa. Isolamento é a negação, ainda que por um motivo plausível de dor e sofrimento, mas ela é um passo a mais dentro da angústia. E eu sei que você vai me dizer de todas as decepções que você já teve, e de como isso foi terrível para você, mas a comunidade cristã, a igreja de Cristo, é o lugar da nossa cura. Aliás, se eu perguntar para todo mundo aqui e disser: você não acha que a igreja tinha que ser um lugar de pessoas de verdade, que você pudesse olhar no olho? Sim, pudesse olhar no olho, sem fofoca, sem gente que se interessa, sem pessoas que querem tirar vantagem, mas gente que se ama, que se ajuda. Eu creio numa igreja assim. Se eu fizer essa pergunta, 100% vai dizer que crê numa igreja assim. Segunda pergunta: por que então não somos? Porque na verdade todos nós somos fofoqueiros e interesseiros. Todos nós temos nossos interesses nos outros e achamos que isso é só o outro. Todos nós precisamos de arrependimento, de dizer: Senhor, me perdoa, eu preciso de morar dentro de alguém, e alguém tem que morar aqui dentro, do lado do meu pulmão, que eu possa cuidar dessa pessoa, porque afinal de contas é em Deus que nós moramos e habitamos nele, e Ele habita dentro de nós. E a nossa verdadeira relação com Deus é porque estamos nele e Ele é em nós. Sem relação não há Deus. Por isso a igreja de Cristo é o lugar onde eu sirvo a alguém, porque eu amo a Deus e o amor dele permanece em mim. Quem pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar o irmão a quem vê? Já pensou Jesus falando: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Quer que eu cante uma música para provar? Isso, canta uma música gospel, é bem bonita, samba um pouco. Ah, estou vendo que você me ama mesmo.
Ô Pedro, você me ama? Claro que eu te amo. Quer que eu dê uma oferta especial? Por favor. Ah, estou vendo que você me ama mesmo, pelo tamanho da oferta que você deu. Você me ama, Pedro? Claro que eu te amo. Quer que eu exerça o ministério e faça grandes eventos? Por favor. Ah, agora eu estou vendo que você me ama. Deus não te ama pelas coisas que você faz, que simbolizam suas conquistas ou seu sucesso ministerial. Você me ama, Pedro? Amo. Então ame. Cuide. Apacente as minhas ovelhas. Irmão, se você não cuida de ninguém, você precisa conhecer Deus. Se você frequenta um lugar chamado erroneamente de igreja, para que você possa obter suas conquistas, você não entendeu nada. Se ninguém mora dentro de você, e você não mora dentro de ninguém, nós somos um bando de gente, nós somos uma multidão de eus, mas não a comunidade de nós, como bem disse o Rubinho. Nós não entendemos o que é dar a vida uns pelos outros. O Salmo 90, é o primeiro salmo escrito, é o Salmo de Moisés. Moisés escreveu assim, que Deus é o nosso refúgio. É bem interessante, não está na tela, mas diz, o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Nós achamos que refúgio é lugar onde eu me escondo, aonde eu corro para ficar sozinho. Eu até entendo que tem momentos que tem tanta gente enchendo o nosso saco, que a gente tem que dar um tempo, fechar a porta e falar, por favor, me dá paz. Acontece. Mas esses são momentos, é uma sazonalidade da nossa vida, e são momentos para a gente poder pensar sem o barulho. Mas não é um isolamento de gente, porque gente ligada a gente, isso é o corpo de Cristo. Essa é a vida que Deus propõe não só no seu reino, Ele propõe isso para a humanidade, mas as pessoas são isoladas. Essa fuga para um refúgio é um engano. E está traduzido a palavra maon do hebraico no Salmo 90 como refúgio, mas o termo talvez mais correto seja habitação. Existem outras palavras hebraicas que significam esconderijo, aonde eu vou me esconder de todo mundo. Mas o que Moisés está dizendo aqui é que o Senhor é onde eu moro. Quando eu conheço a Deus, eu não moro mais aqui. Nenhum lugar mais dessa terra é a minha casa. A minha casa é o meu próprio Deus, eu moro nele. E o mais incrível é quando eu moro ali, eu encontro um monte de gente que também mora ali. Eu não consigo me isolar, eu sou de Cristo, Ele é meu e nós somos uns dos outros. Nós precisamos descobrir qual é a dádiva da vida comunitária, aonde Deus se revela. Eu conheço Deus aqui, irmãos. Sabe onde é que a gente está conhecendo Deus? Aqui, ó, na nossa relação. Eu sei que você está aqui, isso aqui é uma palestra, é uma pregação, é muito mais do que isso. Os minutos ou horas gastos para preparar uma pregação, para estudar, é cuidado, porque eu só faço isso por sua causa, irmão. Eu não faço isso aqui por causa desse prédio. Não tem graça vir aqui durante a semana que isso aqui vazio e ficar aqui pregando. Eu já ouvi essa besteira. Não, o pastor tem que pregar numa igreja vazia, porque um dia ela vai encher. Que coisa mais idiota. Ai, Jesus. Como se as cadeiras ouvissem e atraíssem pessoas para sentar. Porque o objetivo da pessoa é encher a igreja de gente, não encher as pessoas de Deus. Porque não é esse lugar que me atrai. O que me atrai aqui é você. É servir você. Porque se a gente mudar daqui, eu vou para outro lugar, eu vou onde você estiver. Porque não é uma relação institucional, é uma relação pessoal. Eu acho que só tem sentido a gente ter pebolim, ping-pong, bilhar, livraria, cantina, sabe, nossos banquinhos lá fora, para você sair daqui e bater papo, para você aprender com gente, se relacionar e ver Deus nessa relação, conhecer outros casais, como eles vivem, como eu vivo. A reunião de mulheres, como é que ela pensa, puxa aquilo que ela falou. A reunião dos homens, eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava conversando com um cara, eu preciso aprender mais sobre isso. É aqui que Deus se manifesta, não no nosso isolamento. O nosso isolamento é morte. Nosso isolamento é loucura.
Há um texto em 1 Reis 19:9, quando Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Esse texto é emblemático. Elias é chamado por Deus. Acabe, rei de Israel, se casa com Jezabel. Você quer saber como era Jezabel? Ela era uma Jezabel, só para você entender. Jezabel, aquela Jezabel é o filme que deu origem à série. Todas as outras Jezabéis que você vê são imagem daquela. A mulher era um terror. Ela governava a nação nas costas de Acabe, matou profetas, colocou postes ídolos, trouxe o culto a Baal para a nação. Tinha 400 profetas de Baal, 450 do poste ídolo. E aí diz a palavra que Elias foi chamado por Deus e ele falou: não vai mais chover nessa terra, vai ser seca agora. E veio um período terrível. Depois ele vai na frente de Acabe e Jezabel, fala para eles que vai ter seca, e desafia os profetas de Baal. Os 400, os 450, aquela loucura no Monte Carmelo. Você conhece a história? Ele ora, desce fogo dos céus, e ele acaba com mata os profetas. Louco isso. A gente acha que o legal é ver o fogo do céu, mas a história é muito mais, porque o fogo no céu foi só um sinal. O perrengue tem muito mais do que isso. É que nós, evangélicos, gostamos de sinais. A gente não gosta disso aqui, ó. Coração, responsabilidade. A gente gosta muito de forfé e espuma. Essa é que é a verdade. Mas a história conta que aí ele ora de novo e volta a chover na terra. Mas Jezabel fica tão furiosa que ela diz: eu não vou sossegar enquanto não matar o Elias. E aí ele foge. Ele foge e se enfia numa caverna. E a pergunta de Deus é muito interessante: o que você está fazendo aqui? Por que você está se isolando aqui? É esse versículo que lemos. Ele fala: não, porque eu estou sozinho, querem me matar, eu fiz tudo de bom. Fica na sua. Nada a ver. Lá tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. O seu lugar não é isolado. Você não está sozinho em coisa nenhuma. Você precisa voltar para lá. É lá que eu estou. Ainda você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E ainda vai ungir o Eliseu como profeta no seu lugar. Você tem que estar lá. Tem muitas facetas, muitas lições dessa história de Elias. Tem muita coisa maravilhosa. Mas esse é um dos detalhes, uma das lições desse texto. É de que a gente foge achando que vai encontrar refúgio na solidão. Mas Deus não é um refúgio para eu sozinho. Deus é o lugar de nós. Lembre-se, o pão é nosso. Não existe mais meu Pai que está nos céus, agora é Pai nosso que estás nos céus. Não tem mais me dá o meu pão, agora é me dá o pão nosso de cada dia. Porque não existe mais eu, existe nós. Por que você está se isolando? Por que você foge? Quais são os motivos da tua fuga? E aonde você está se escondendo? Isso é morte. As dores te levam a viver assim, mas esse não é o lugar. Deus está te perguntando: o que está fazendo aí? O seu lugar não é aí. O seu lugar é no meio dos nós, é no meio de todos. Nós temos resistência para nos doar, para receber, mas nós fomos criados para a comunhão, nós fomos criados para viver juntos. Esse é um grande desafio para nós como igreja. Aqui não é um lugar, aliás, a igreja não é um lugar, mas a comunidade dos irmãos não é o lugar do seu isolamento. Eu sei que por um tempo você senta escondido, isolado, não conversa com ninguém, porque você quer saber se essa é uma igreja na qual você pode se doar. Tudo bem. Porque eu não quero me decepcionar com pessoas. Então você precisa ir para Marte, procurar se existem extraterrestres. Porque pessoas são falhas. Nós somos falhos. Nós somos pessoas que temos defeitos. Você fala nós, você quer dizer quem? 100% de todos nós. Você que perguntou isso também é cheio de defeito. Você também que perguntou: eu quero ver se aqui tem pessoas boas. Você não é bom. Você também é um chato de galocha, cheio de problema. Aliás, gente que fica perguntando muita coisa, se a igreja é assim, é o mais chato de todos nós. Que fica apurrinhando, querendo saber se aqui tem. Aqui não tem, aqui tem nós. E como é aqui? Do jeito que nós formos. Se todos nós nos arrependermos, se todos nós colocarmos nosso joelho no chão, se todos nós quisermos aprender do Evangelho, se todos nós estivermos dispostos a sermos membros uns dos outros, a deixar com que alguém more dentro de nós e a gente more dentro de alguém, e essa vida dessa pessoa
seja preocupação para nós, como a oração que fizemos hoje pela Samanta. Essa moça tem que morar dentro de você, como tantos outros que a gente está aqui orando todo domingo. Pedidos de pessoas que de repente estão aí do seu lado, deram a mão para você, e um dos pedidos é o pai dela, é o irmão dela, é a mãe dela que a gente está orando. Eu falei isso aqui no Conhecendo a Casa, e eu vou dizer isso para você. A Casa da Rocha é uma bênção, irmãos, por vários motivos. Ela tem um monte de coisa ruim também, mas tem uma coisa que você tem que concordar comigo, que essa igreja é demais por causa disso. Esse é um motivo. Eu nunca digo para você, vire para o seu irmão agora e fale não sei o quê. Dá um aplauso ao Senhor, dá uma glória a Deus. Eu tenho muitos defeitos, irmão, mas esse eu não tenho. E quando a gente começou a Casa da Rocha, eu falei, Senhor, eu vou fazer um juramento de pé junto, eu nunca vou dizer vire para o seu irmão, nunca! Porque isso é uma chatice desgraçada. É ou não é? Aí você tem alguém do seu lado que é seu amigo, você fala, ainda bem que eu conheço. Mas mesmo assim é chato. Eu não digo, não vou dizer, e acho isso um porre horrível. Mas eu vou dizer para você o que eu penso. Gostaria muito que quando acabasse a reunião, não porque o pastor falou, não porque é uma regrinha para parecer que a gente tem um verniz de beleza e somos irmãos. Essa hipocrisia falsa, eu não quero. Prefiro que não tenha nada. Mas se nós entendermos o que Cristo fez por nós, e habita em nós, e nós habitamos nele porque ele é a nossa morada, e entendermos que meu irmão tem que morar dentro de mim e eu dentro dele, você deveria, quando acabar a nossa reunião, cumprimentar o máximo de pessoas que você puder, sair abraçado tomando café com alguém. Onde você mora? Não acredito, você mora perto da minha casa, a gente nunca conversamos, porque os nossos filhos são todos amigos lá no departamento infantil, eles se conhecem, mas os pais deles não se conhecem, porque na verdade se nós não formos como crianças, nós não podemos entrar no reino dos céus. Eles estão certos, nós é que estamos errados, porque não nos doamos, porque não abraçamos e não somos abraçados. Independente de qual motivo, por mais plausível que seja, por mais doloroso que tenha sido, para você buscar o seu isolamento, nesse lugar existe loucura, e você não vai conhecer o Deus que você precisa conhecer, porque isso é bíblico. Quem diz que ama a Deus, mas não tem amor pelo seu irmão, e amor não é dizer bom dia, boa noite, amor é o sacrifício que você faz por alguém. Amor é a dor que você carrega de alguém dentro de você e se doa por esse alguém, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Amor é o movimento que nós fazemos de doação por um alguém. Se eu digo que amo a Deus, que fez isso por mim, e eu não faço isso por ninguém, eu não conheço a Deus. Eu conheço uma figura religiosa. Eu conheço um nome que as religiões dizem, Deus, um nome genérico. Até uso o nome Cristo, mas de verdade o amor dele não está em mim. Se Deus é amor e o amor dele não está em mim, é porque ele não está em mim. Talvez estejamos num ponto de conversão, porque a nossa conversão implica na nossa entrega. Que muitos que talvez estejam aqui pensando, eu quero me isolar de tudo e de todos, que você se arrependa e diga, não, eu preciso correr para dentro da comunidade dos discípulos de Cristo. É ali onde eu me abro, ali que eu recebo e ali eu dou. Você pode chamar isso de utopia, mas isso é reino de Deus. Ao mesmo ponto em que nós podemos encontrar alguém que esteja correndo para o isolamento, puxa ele de volta, laça, porque esse é o ambiente aonde Cristo nos cura e aonde a gente o conhece. Porque se eu conheço Deus e Ele é amor, eu vou conhecê-lo numa relação. Pense nisso. Deus nos abençoe a sermos a igreja de Cristo. Não porque temos um nome, porque muita gente, até bom a gente transmitir esse culto pela internet. Quando vai ter uma Casa da Rocha aqui? Eu costumo dizer, não vai ter. Pelo menos até hoje, irmãos, eu não vejo nexo, eu não vejo sentido. Não vejo em abrir um lugar, você entendeu? Alugar um lugar, colocar a placa Casa da Rocha e dizer, estamos aí. Nós não estamos, nós estamos aqui.
Isso é uma propaganda enganosa. A Casa da Rocha agora está aí no seu bairro. Ela não está, ela está aqui, porque nós estamos aqui. Todo mundo quer mudar para lá? Porque acreditam que se a gente abrir um lugar e colocar uma placa, vai ser igual. Não vai ser igual, porque as pessoas são diferentes. É um outro bairro, uma outra classe social, um outro poder aquisitivo, são outros problemas, são outras pessoas. O que as pessoas precisam não é de uma instituição que tem uma placa para reproduzir alguma coisa que não pode ser reproduzida. O que o Espírito produz, eu não consigo reproduzir. É Ele quem produz. Não há nexo. E eu quero um lugar para frequentar, eu não quero ser o corpo de Cristo. É uma outra loucura que a nossa cultura gospel criou, de franquia. E muita gente acha que isso pode ser reproduzido. A gente tem que ter temor de Deus. Aliás, vale até como ensinamento, mas eu acho que a Casa da Rocha pode plantar igreja? Sim, eu acho que sim. Sim, porque essa é uma vocação da igreja de Cristo. Mas se nós viermos abrir uma igreja, na minha cabeça não tem necessidade de chamar Casa da Rocha, não é uma instituição, não é uma franquia. Somos irmãos, espero que reproduzam o mesmo evangelho, continuem pregando, e nós sempre vamos ter a satisfação de dizer, nós iniciamos aquela comunidade, ela pregue sobre o amor de Cristo, fale de Cristo como a gente fala. Porque o que traz para você um sossego não é o caso de nós sermos Casa da Rocha ou qualquer outro nome, porque nós moramos em Deus, Ele é a nossa habitação. E nós seremos felizes quando alguém morar dentro de nós, e nós morarmos dentro de alguém. Ainda que você não consiga fazer isso hoje, quando acabar essa reunião, mas pense nisso, pense em doar-se. Nós só estamos aqui nesse endereço, porque Deus quer que a gente dê da nossa vida a alguém, e que Ele tenha misericórdia, e nos transforme numa igreja, que Deus nos faça ser a sua igreja. Devagarzinho a gente está sendo, devagarzinho a gente está sendo moldado à igreja de Cristo. Não resistamos a isso. Não se isole e não deixe que ninguém se isole. Como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo? Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos pela Tua graça. Primeiro, Senhor, eu Te agradeço por cada um que está aqui, por todos nós que nos reunimos aqui. Nós somos a Tua igreja, gente salva pelo Teu sangue, gente alcançada pelo Teu amor. Somos o Teu povo. Obrigado, Senhor. Quando o Senhor nos chamou para morarmos em Ti, e o Senhor veio a morar em nós, descobrimos uma multidão de gente que também mora. Por isso somos todos Teus. Tu és o cabeça e nós somos o Teu corpo, ligados a Ti como cabeça da igreja. No meio dessa dor que vivemos, Senhor, na nossa jornada, nessa vida de sofrimento, a gente tem a tendência de se isolar, de fugir. Achamos que vamos encontrar Deus no nosso isolamento. Encontramos a nossa loucura, nos perdemos, somos autossuficientes. Às vezes fazemos isso, Senhor, por tanta dor que a gente tem, a gente quer fugir de tudo. Tem misericórdia de nós. Que o primeiro lugar que eu pense, quando eu estiver angustiado, em correr para dentro, não um prédio, mas seja esse grupo chamado Tua Igreja. Gente que acolhe, eu moro dentro delas e elas vão cuidar de mim, e elas moram dentro de mim, como nós habitamos em Ti e o Senhor habita em nós, e isso seja refrigério para nós, alegria para o nosso coração, e esse grupo de pessoas chamado Tua Igreja seja a minha alegria, aonde eu sou quem eu sou, aonde nós Te amamos junto, aonde juntos nós servimos uns aos outros, aprendemos, crescemos, juntos nos relacionamos e o Senhor se manifesta, juntos cumprimos a nossa missão e repartimos com esse mundo para que vejam o Teu reino, não de gente isolada, mas de gente unida, e que tem o Teu reino, saindo pelos poros de tudo que a gente faz, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo.